Momento Longevidade Nova Beluno. Nosso Momento Longevidade Nova Beluno, hoje eu converso com ele, que é hematologista, Dr. Vitor Ritt. Tudo bem, doutor? Me ouve bem? Oi, Pete, tudo certo? Estou ouvindo muito bem. Hoje... Boa tarde você, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje o nosso bate-papo serão os linfomas, doutor? Isso, uma doença um pouquinho mais pesada do que a gente costuma falar no quadro, né? Mas eu acabei resolvendo trazer ela principalmente pelos dados que a gente vem recebendo, principalmente dos dados brasileiros do INCA, onde tem mostrado que essa doença tem duplicado nos últimos 20, 25 anos. Isso tudo principalmente a longevidade maior, o maior envelhecimento da população. Então a população idosa acaba tendo maior incidência dessas doenças neoplásicas, doenças oncológicas e dentre elas os linfomas. Linfoma é um câncer? É um câncer, é um tipo de câncer, tá, Pete? O linfoma, ele surge do nosso sistema linfático, nosso sistema de imunidade, nosso sistema de protetor contra doenças, contra inflamações, contra infecções. Então, assim, na medula óssea, que é o produtor das células do sangue, acaba acontecendo uma desregulação. A gente não entende por que isso acontece muito bem, mas essas células doentes, elas acabam se proliferando. Então, a gente pode dizer que o linfoma é um câncer do nosso sistema imunológico. E quando que ele se espalha pelo corpo, doutor? Assim que ele surge, Pete. Então, ele surge na medula óssea por essa desregulação dessas células, os linfócitos, e ele acaba se espalhando, é a via normal dele, tá? E aí ele vai se alojar no nosso sistema imunológico, no nosso sistema linfático, que é composto pela própria células da medula óssea, por essas ínguas que a gente tem. Quando a gente faz uma inflamação, uma infecção, o nosso sistema imunológico ele fica ativado, então pode ter um aumento das ínguas. Por outro lado, esse aumento também pode ser consequência a alguns linfomas, alguns tipos de câncer, então isso é bastante importante. Também faz parte do nosso sistema imunológico o baço, que é um órgão que a gente tem dentro do abdômen, mas o linfoma, de modo geral, ele pode acometer qualquer órgão. Quando a gente fala de sistema linfático, a gente associa sempre a inchaço, doutor. Procede isso? Procede, Pete. É que assim, o aumento dessas ínguas, desse inchaço que a gente tem, ele pode acontecer desde doenças benignas, que é disparado o mais comum, mas infelizmente algumas situações podem ser as doenças malignas, aos vários tipos de câncer. Então, assim, diferenciar quando a gente tem um inchaço de uma íngua, de um linfonodo, de uma doença benigna, de uma doença mais séria, de um tipo de câncer, de um tipo de linfoma, é exatamente isso que a gente não pode deixar passar nunca, né? Teve um aumento dos linfonodos, dessas ínguas, a gente sempre tem que entender, tem que investigar o que está acontecendo. A maioria das vezes disparada é uma inflamação, é uma gripe, é uma febre, alguma via simples, algum processo de gripe, como eu disse, que aconteceu. Mas nunca esquecendo que não é normal, né? Uma gripe, por exemplo, que vai levar ao aumento dos linfonodos, ela fica ali 2, 3, 5 dias, é um pouquinho doloroso, aumenta de volume e depois desaparece, né? Na persistência desses linfonodos aumentados, tem que lembrar, sim, que pode ser uma doença mais séria. E quem que nos concede esse diagnóstico? É o médico hematologista? Isso, o médico especialista de tratar os linfomas é o hematologista, mas a maioria dos médicos, para fazer um diagnóstico diferencial, se é um linfoma, se é um linfonodo aumentado de característica benigna ou maligna, também pode fazer. O importante é não ficar em casa, não ter dúvida, né? Se um paciente, uma pessoa está com dúvida se pode ser uma doença maligna, uma doença benigna, um linfoma, tem que procurar atendimento médico. Pro linfoma, sim, é o hematologista que faz o tratamento. Ele tem estágios, o linfoma, doutor? Tem sim. De modo geral, a gente pode dividir dois grandes grupos de linfoma que a gente escuta falar, ainda mais nos últimos anos, que a gente teve algumas pessoas famosas aí que adquiriram linfoma. Tem os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin, de modo geral, têm um tratamento e principalmente um prognóstico muito bom, chegando a cura em mais de 90% dos casos. Os linfomas não Hodgkin, por outro lado, nós temos em torno de 60 tipos de linfomas não Hodgkin, cada um deles variando com a sua apresentação, o seu estadiamento, a sua gravidade e, na maioria das vezes, até diferindo o tratamento que ele vai precisar, Pete. E esse diagnóstico se dá com uma bateria grande de exames ou existe um exame específico para o doutor fazer fazer esse achado?
Então, assim, é uma série, uma bateria de exames, né? Para entender da doença, para saber de onde que ela veio, principalmente para a gente começar a pensar no estadiamento e com isso definir prognóstico da doença. A gente lança a mão de uma série de exames, desde exames bastante simples, como hemograma, exames de inflamações, tomografias do nosso corpo inteiro, na maioria das vezes é necessário, por vezes até exames mais sofisticados, dentre eles tem o PET scan. Mas, para se fazer o diagnóstico quando tem a suspeita de linfoma, um exame é primordial, que nada mais é do que a biópsia. Tirar um pedacinho desse linfonodo que está aumentado na região inguinal, na região embaixo dos braços, nas axilas, e mandar para análise. Esse é o diagnóstico do linfoma. A gente não consegue fazer o diagnóstico sem retirar um pedaço da lesão que a gente tem suspeita e mandar para análise laboratorial. E a tecnologia veio muito a calhar, então, com essa doença atualmente? Muito, muito. Tanto na questão de tratamentos, quanto até antes, na questão do diagnóstico, no estadiamento. Nós temos exames muito bons, inclusive aqui em Criciúma a gente tem uma estrutura perfeita, não falta nada para a gente, quando comparado com grandes centros, para fazer o diagnóstico. Mas hoje em dia, principalmente no tratamento, nós temos vários tratamentos inovadores para os linfomas, tudo que anteriormente era muito baseado em quimioterapia, aquela quimioterapia pesada, onde os pacientes tinham bastante intercorrências, queda de cabelo, mal-estar, vômitos, né? Tratamento bastante pesado. Hoje em dia, com a modernização do tratamento, a gente consegue oferecer imunoterápicos, que são medicamentos mais focados realmente para a destruição apenas da célula da neoplasia, da célula do linfoma no caso, e com isso um tratamento muito melhor, com muito menos efeitos colaterais para os pacientes. Que maravilha! O emagrecimento sem uma causa aparente, perda do apetite, são sintomas do linfoma? Então, Pete, é isso que os nossos ouvintes têm que ficar atentos, né? O aumento de uma íngua é geralmente o ponto principal, mas principalmente quando isso vem seguido desses sinais e desses sintomas que você levantou. Perda de peso inexplicada nunca é uma boa coisa, né? Sudorese noturna, febre, coceira pelo corpo, manchas, hematomas, manchas arroxadas, manchas avermelhadas pelo corpo, pela pele. Sim, lembra que pode ser um linfoma, lembra que não tem uma coisa normal acontecendo, e a minha sugestão, minha recomendação é que nunca fique em casa esperando as coisas acontecerem, né? Vai investigar, procure seu médico de confiança, porque às vezes pode ser realmente que a gente está frente a uma doença mais séria. É uma doença que acomete muitos jovens, doutor? Sim, bastante. A gente tem 2 picos de acometimento, um na terceira idade, e é isso que vem aumentando bastante ultimamente, né? Mas é uma doença principalmente de pessoas jovens, pessoas de 20, 30, 40 anos, tá? Então, às vezes a gente fica em casa, né? Eu sou jovem, sou saudável, faço academia, não tenho nada, mas doenças acontecem com todo mundo e o que a gente não pode é deixar passar essa suspeita, né? A gente sempre tem que investigar da maneira mais rápida possível. Para fechar, qual a diferença entre o linfoma e a leucemia? Pete, a gente até pode falar disso aí semana que vem, de repente um pouquinho de leucemia, já deixo acordado aqui contigo, eu Legal. volto pra gente falar. As principais características de semelhança dela é que as duas são doenças do sangue, as duas nascem na medula óssea, são essa alteração genética que acontece na medula. No entanto, a leucemia a gente pode dizer que é uma doença mais do sangue mesmo, onde a doença fica mais restrita na medula óssea, que nada mais é daquele material esponjoso que a gente tem dentro dos ossos do boi, da galinha, que é aquele tutano, né? E o linfoma é quando essa doença ela fica mais acometida aos nossos órgãos. Nova Beluno, o melhor lugar para estar quem você mais ama.